Antes de fazermos a leitura do primeiro versículo, e também de orarmos ao Senhor, eu queria brevemente rever com os irmãos o que compartilhamos domingo passado. Domingo passado, nós falamos que Deus tem um Rei eterno. Quando olhando para as Escrituras, notamos que isso sempre esteve no coração de Deus, no propósito eterno de Deus. Que o reino de Deus não é um improviso, não é alguma coisa que surgiu no meio do caminho, no meio da obra de Deus. Muito pelo contrário, ela é a obra de Deus. Ele é a obra de Deus, o reino de Deus. Falamos também um pouquinho, para contrapor isso, para introduzir o outro lado, dessa tremenda verdade, é que o diabo também é apresentado nas Escrituras como um príncipe, como um rei. E que desde muito tempo ele aparece, ele está presente na criação de Deus como o grande adversário de Deus. Vimos que isso não começou aqui na terra, isso vem dos céus, vem do mundo espiritual de Deus, mas a verdade é que ele é apresentado nas Escrituras como alguém que está presente há muito tempo e é o grande adversário de Deus. E vimos que todas as coisas, toda a criação de Deus acontece em relação a estes dois reinos. Não existe uma área neutra, um espaço onde um destes dois reinos ou nenhum deles está atuando. Vimos também que estes reinos, lógico, são completamente antagônicos, são opostos. Luz e trevas, verdade e não verdade. E falamos um pouquinho que a vinda do Senhor Jesus, ou a encarnação do Senhor Jesus, foi um momento, assim, na história de Deus, que o reino foi introduzido aqui na terra, de fato. Ele foi manifestado entre os homens. Então notamos que a encarnação do Senhor Jesus vai para muito além daquilo que a princípio podemos imaginar, que ele veio para morrer na cruz em nosso lugar. Ele fez isto também, mas há algo bem mais amplo envolvendo a encarnação do Senhor Jesus. E também falamos um pouquinho, de forma bem superficial, do impacto que a chegada do reino de Deus, ou a manifestação do rei, introduziu nesta terra. Olhamos ali do capítulo 10 de Mateus e vimos aquela separação, aquela divisão que o Senhor Jesus e as suas obras, e os seus mensageiros causaram por ocasião da sua manifestação. Basicamente,
falamos dessas coisas no domingo passado. Hoje nós vamos dar um pouco mais de zoom nisso, né? Vamos trazer isso mais para perto de nós e vamos olhar com mais detalhes, né? Com mais cuidado, para aspectos que estão relacionados com isso que já falamos, mas vamos abrir também o leque para outras coisas que com certeza o Senhor quer, né? E que nós precisamos ver, né? Que se trata do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Falamos no ano passado que quando o apóstolo Pedro e os demais declararam que Jesus era o Filho de Deus, então foi introduzido, foi aberto para eles, bem, entre outras coisas, que Jesus é o Rei de Deus, né? Ou é o reino de Deus que estava ali presente entre eles. Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Mateus 6, versículo 9 e 10. Os discípulos pedem o Senhor, né? Eles querem orar, eles querem fazer isso de forma correta, né? Então está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, colocamos mais uma vez, Senhor, a tua palavra, as nossas vidas, na sua presença, nas suas mãos, e te pedimos, no nome do Senhor Jesus, que a sua graça, que a sua misericórdia, que o seu poder nos assista nesta hora. Que o Senhor, na sua bondade, faça a sua obra, meu Deus, avançar cada um de nós e em nós como sua casa, Senhor, neste lugar. Pregamos e derramamos, Senhor, nosso coração, nossa vida na sua presença. Só o Senhor pode fazer isso. Que o Senhor nos cubra, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos ajude. Em teu nome, Senhor. Irmãos, a primeira coisa que Jesus faz, né, quando ele vai atender o pedido dos apóstolos, que iriam orar, que iriam fazer isso de forma correta, é que eles deveriam pedir, né, que o reino de Deus se manifestasse. Então, nós podemos deduzir que o Senhor Jesus partiu do ponto mais importante, né? Ou daquele que realmente tem valor maior, né? Ou ocupa o centro de todas as coisas. E nós observamos que, né, aqui está a questão da vinda ou da manifestação do reino de Deus aqui nesta terra. E depois ele falou de outras coisas, né? Mas
podemos dizer que as outras coisas são quase que periféricas, né? O que está realmente ocupando o centro aqui é o reino de Deus. Bem? E Jesus aqui, né, está ensinando os irmãos pedirem que o reino reine. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, né, especialmente para os Evangelhos, nós vamos notar que aquilo que deveria ser buscado, né, ou pleiteado para que viesse, já estava entre eles. Nós temos várias expressões, né, no Evangelho, né, várias falas, né, de João Batista, do próprio Senhor Jesus, que ora é dito que o reino está chegando. É dito que o reino está perto, mas também é dito que o reino já chegou, né? Que o reino já está presente. Então, tudo isto era verdadeiro ali, né? O reino já estava, mas o reino também estava chegando, porque o reino, só para a gente entender, é muita coisa, né? É muito amplo, ele envolve, na verdade, todo o propósito de Deus. Então podemos dizer que ele já estava, mas ao mesmo tempo ele ainda estava chegando, né? Que ele estava perto, mas que ele já estava presente. Por exemplo, João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, olha o que ele diz. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque está próximo o reino dos céus. Só uma observaçãozinha aqui. Nós vamos falar disso mais para frente, mas é para a gente ir pensando. Observe que o Novo Testamento vai associar o arrependimento com a vinda do reino de Deus. João Batista não declarou ali no deserto da Judéia, não pregou, não insistiu com o povo acerca da necessidade que ele tinha de arrependimento, para que o povo fosse para o céu, para que o povo fosse abençoado, para que o povo se tornasse assim, melhor. João Batista, pelo Espírito de Deus, coloca a necessidade do arrependimento em relação ao reino de Deus. Então era necessário arrepender-se porque o reino de Deus estava próximo. E isso, irmão, não mudou. Né? Nós é que mudamos, nós que perdemos esse fundamento. Às vezes vamos colocar a necessidade do arrependimento para muitas coisas, mas não por causa do reino. Ou seja, o homem tem que se arrepender, precisa se arrepender, porque um dia ele virou as costas para o reino de Deus sobre a vida dele. Bem? O próprio Senhor Jesus, ele fala, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas, capítulo 10. É importante a gente ver isso. Lucas 10, versículo 11. Esse versículo está ali naquele contexto, quando o Senhor Jesus manda, né, os apóstolos saírem pregando a palavra do reino, né? Então o Senhor disse assim: se uma cidade, se um lugar não recebesse a palavra dos apóstolos, quando eles saíssem dali,
que eles deveriam fazer? Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Né? Então os apóstolos saíram basicamente para fazer essa proclamação, essa anunciação de que o reino de Deus estava próximo. Capítulo 17, aí mesmo, de Lucas, versículo 21. O Senhor Jesus disse assim, em relação ao reino de Deus. Vamos ler o 20 também. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, é uma outra expressão que encontramos em relação ao reino. Está chegando, está perto, e aqui Jesus disse: ele já está dentro de vós. E um último versículo, em Mateus 4,17. Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque eles deveriam se arrepender, porque está próximo o reino dos céus. Né? Eles deveriam se arrepender por causa disso. O apóstolo Paulo, ele também tinha como fundamento, como coluna, né, do seu serviço, do seu ministério, a anunciação do reino de Deus. Eu queria olhar com os irmãos um versículo que está em Atos, capítulo 28, versículo 31. Olha o 30 também. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. O que Paulo fazia? Pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ficou ali, né? Estava preso por 2 anos pregando o reino de Deus. Com certeza Paulo pregava o reino de Deus como algo que já estava presente, como algo que havia chegado. Bem? O autor de Hebreus, ele também fala, né, que o reino de Deus chegou. E está presente na igreja do Senhor. Está presente no povo, né, do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Quem gostaria de ler esse versículo para nós? Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, que tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Isso. Olha aqui, que bonito, né?
O autor de Hebreus, ele fala do reino como algo recebido. Né? Recebendo nós um reino inabalável. Então ali como igreja, né, como um filho de Deus em Cristo, como filhos de Deus em Cristo, esse irmão está dizendo que o reino de Deus está presente, né, no meio, na vida do povo do Senhor. E ele chama esse reino de reino inabalável. Irmãos, a igreja, ela não pode, de maneira nenhuma, viver e nem existir, de fato, se o reino de Deus não for algo muito real em nosso coração e em nossa vida aqui nessa terra. O reino de Deus, ele, quando a gente olha para o Novo Testamento, não é uma doutrina, não é um conceito. O reino de Deus é uma realidade espiritual manifesta em Cristo Jesus. O reino de Deus é o propósito eterno de Deus que chegou até nós em poder. E o autor de Hebreus aqui, ele está, com palavras maravilhosas, né, testemunhando disso. Diz, recebemos, ou nós recebemos, né, um reino inabalável. Um reino que foi trazido até nós. Aquele reino que lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus falou para os apóstolos, peçam, desejem, e ele ardentemente suplique, né, para que o Pai faça esse reino chegar até vocês. O que nós sabemos disso, irmão? Quanto que a nossa vida é constituída, a nossa vida como igreja, né, é constituída desta vida e desse poder e dessa realidade do reino de Deus. O apóstolo João, ele se referindo ao rei, lá no Evangelho dele, capítulo 1, versículo 14, ele fala que ele, né, e os demais apóstolos viram a sua glória. Teve o privilégio, né, ali de ver a glória do rei. E o próprio Senhor Jesus um dia fala para os seus discípulos, vocês, ou alguns de vocês, não vão morrer, não vão deixar essa terra, antes que vejam o reino de Deus vindo sobre vós com poder. Mas trazendo um pouquinho mais para perto de nós, irmãos, como nós podemos definir o reino de Deus? Para que ele se torne mais compreensível por nós. O que sobe à sua mente, né, o seu entendimento, quando você ouve ou lê a palavra, né, ou a expressão reino de Deus? Você deslumbra o quê? Você contempla o quê?
olhamos para o Novo Testamento, isso, muitos homens, né, que o Senhor usou de uma forma maravilhosa, revelou a eles seus segredos, né, e eles deixaram o seu testemunho, compreenderam que a expressão reino de Deus, ela tem como grande fundamento a ideia, a verdade de governo soberano de Deus, de reinado, e não de alguma coisa, não de alguma coisa exterior, mas sim sempre a ideia de vontade soberana de Deus, ou de reinado de Deus. Então, tomando aqui Mateus 6,10, quando Jesus está ensinando os apóstolos acerca da oração, observe que ele coloca junto essas duas coisas. Ele diz, peçam o reino de Deus. E o que ele fala mais? Que a vontade do Pai, que é feita no céu, seja feita também na terra. Então observe que o reino de Deus, essa vontade soberana de Deus, Jesus está dizendo que ela é feita no céu, mas ela ainda não era feita na terra. Então guarde isto, irmãos, assim, com muito carinho, né? E todas as vezes que a gente falar aqui sobre o reino de Deus, pense nisso. Estamos falando, que a palavra de Deus está falando, desse reinado de Deus, deste governo soberano de Deus, desta vontade soberana de Deus. Então, quando João Batista diz que o reino de Deus estava próximo, João Batista estava dizendo que estava chegando o tempo da vontade soberana de Deus alcançar a terra. Ele estava dizendo que estava chegando o tempo que o reinado, de fato, de Deus tocaria o mundo. E não que alguma coisa estava sendo introduzida na terra. Deu para ficar claro, irmão? Mas nós precisamos abrir um pouquinho mais essa situação, né? Nós podemos dizer que o reino de Deus, ou essa vontade soberana de Deus, ela sempre esteve presente na criação de Deus. Mesmo antes do Senhor Jesus se manifestar em carne aqui no mundo. Se a gente for lá para o livro de Daniel, nós vamos encontrar algumas declarações ali no livro de Daniel, dizendo que os céus reinam. Quem já leu isso em Daniel está lembrado. O próprio Nabucodonosor, depois de comer capim há alguns anos, ele chegou a essa conclusão, né? Que o céu reina. Tem alguém soberano, né, que está sobre todas as coisas. Alguém que tem domínio sobre a criação. O autor de Hebreus fala que o Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não só é o Criador, mas é o mantenedor de todas as coisas. Tudo funciona na criação, no universo de Deus, porque o Filho de Deus é o que mantém todas as coisas.
Então essa vontade soberana de Deus, num certo sentido, ela sempre existiu, sempre foi absoluta. Mas o reino de Deus vai para além disso. E é aqui que nós precisamos ganhar, né, um pouco mais de compreensão. Notamos que Deus não quis que o seu reino ficasse nesse nível aí, nesse patamar aí. Observamos que as Escrituras mostram que Deus quis caracterizar todas as coisas sobre as quais Ele tem poder e domínio com a sua própria natureza. Ou seja, fazer de fato a sua vontade soberana ser encontrada na sua criação. Ou trazer à existência o reinado. Porque o reino é uma coisa, o reinado é outra. No reinado nós já podemos ver as características daquele que está no trono. E nesse ponto, irmãos, Deus não teve sempre a totalidade, né, do seu desejo alcançado. E isso já começou lá nos céus. Quando houve rebelião lá entre as criaturas espirituais, o que aconteceu? Sobre uma parte da criação, a vontade de Deus já não tinha mais alcance. Mais do que isso, aquela parte da criação que caiu já não tinha mais, não dá para saber se um dia teve, né? Mas nós podemos ver claramente que essa parte da criação que caiu não tem as características do rei. Ou alguém tem dúvida disso? Ou seja, os anjos que caíram, o diabo e aqueles que foram com ele, não herdam, não possuem as características do rei. Mas tem mais um detalhe ainda. Depois que a criação ela é caracterizada pelo rei, essa criação ela tem uma expressão. Ou seja, Deus não caracterizou, não tem caracterizado aquilo que Ele criou para que isso ficasse estático, ficasse sem expressão. Em outras palavras, aquilo que é caracterizado pelo reino vai testemunhar do rei. Tem um versículo na segunda carta de Pedro, uma na segunda e uma na primeira, que ajudam bastante a gente entender isso. Vamos falar. Primeiro, nós vamos ler na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. É preciso ler o 3 também, né? Para a ideia ficar mais clara. Ó, visto como, pelo seu divino poder, por trás desse divino poder nós já podemos ver um rei, né?
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que nós temos aqui? Nós temos o reino, que faz o quê? O que o reino faz aqui? O reino traz à existência a igreja, os filhos de Deus, mas não para aí. O reino prepara todas as coisas para que estes filhos de Deus adquiram as mesmas características do reino, ou as virtudes do reino. Certo? Mas não para aí. Uma vez caracterizado pelo rei, estes dão testemunho, ou se expressam para a glória de Deus. Na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, nós colocamos os dois versículos juntos, a gente tem a verdade mais completa. E que Pedro fala aí? Vós, porém, sois raça eleita, o que mais? Sacerdócio real, ou um reino de sacerdotes. Para fazer o quê? E povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do quê? De proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que é que estava chegando, irmãos? O que foi introduzido, o que foi trazido com a encarnação do Senhor Jesus? O reino de Deus. E o que é que o reino de Deus, dentro dessa definição que estamos fazendo, significa na prática? Significa que essa vontade soberana de Deus está posta no Filho dele, vai tomar na terra um povo para Deus e vai caracterizar este povo com as características de Deus. E uma vez esse povo caracterizado com as características de Deus, esse povo será um testemunho, ou uma expressão do próprio Deus na terra, fazendo separação entre luz e trevas, entre o reino de Deus e o reino do diabo. Não é o que está lá no capítulo 1 da segunda carta? Ou vocês não notaram isso? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo.
Coisa maravilhosa, né? Nicodemos, um dia ele procurou o Senhor Jesus de noite e teve uma conversa com o Senhor. E na conversa entre Nicodemos e o Senhor Jesus, nós temos algo bastante importante relacionado com isso que acabamos de falar com os irmãos. Vamos dar uma olhadinha lá, nós vamos fazer uma ligação com esses textos aqui de Pedro, né? João, capítulo 3. A partir do versículo 3. Então, Nicodemos fala para o Senhor Jesus que ele reconhecia que o Senhor Jesus era um mestre da parte de Deus, que estava fazendo muitos milagres, né? E aí o Senhor responde assim para Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que tinha que acontecer com Nicodemos para que ele pudesse ver e entrar no reino de Deus? O que é que impedia Nicodemos de fazer parte do reino de Deus e de ver o reino de Deus? O que separava Nicodemos do reino de Deus? O que, irmãos? Vocês estão aí? É. Nicodemos fazia parte de uma velha criação ainda. Nicodemos fazia parte de uma velha ordem, vamos dizer assim. E naquele estado ali, ele não podia ver o reino e nem fazer parte dele. Então isso significa, irmãos, que o reino de Deus manifesto, ele traria à existência uma nova ordem, uma nova realidade, uma nova criação. Dentro desta nova ordem, dentro desta nova criação, e apenas ali, a vontade soberana de Deus, o reinado de Deus encontraria espaço para se manifestar. Essa vontade soberana de Deus, esse reinado de Deus, não encontra guarida nessa ordem que até então Nicodemos fazia parte, porque Jesus, você não pode nem ver o reino de Deus ali onde você está.
Por isso que os fariseus, eu li um texto, procuraram o Senhor Jesus e disseram, mas cadê o reino? Mostra ele para nós. E Jesus vai respondendo, né? Vai dizendo a eles que o reino não era uma questão de ser visto com estes olhos, porque estes olhos só veem esta velha ordem, na qual Nicodemos aqui está inserido. O reino vai operar e vai atuar na nova criação, na nova ordem. É lá que a vontade soberana de Deus vai ser feita. É ali que o reino vai caracterizar todas as coisas. E é ali que haverá um testemunho do rei. Irmãos, o reino de Deus não está ao alcance da criação caída. Quem reina sobre a velha criação, quem é? O diabo. Alguma dúvida até aí? Eu queria que os irmãos manifestassem. Se alguém te pedir amanhã para você definir o reino de Deus, consegue? Lógico que eu não tenho nenhuma pretensão aqui de falar que, né, podemos colocar um ponto final, né, de jeito nenhum. Mas, pelo menos aquilo que estamos compartilhando. Se amanhã você, quando ler sobre o reino de Deus, ter fresco lá no seu coração que a palavra de Deus está falando desse governo soberano de Deus, desse reinado de Deus. Glória a Deus por isso. E que essa vontade soberana caracteriza aqueles que são trazidos do Senhor. E que uma vez caracterizados, eles vão dar testemunho. Serão uma expressão do reino. Vamos trazer um pouquinho mais para perto de nós isso. Vamos olhar um pouquinho. Depois de tentar definir o reino, vamos fazer uma outra pergunta. O que é então o reino de Deus? Colossenses capítulo 1, versículo 16, fala que o reino de Deus é a herança do Filho. Vamos ler esse versículo? Colossenses capítulo 1, versículo 16. Alguém achou, quiser ler, por favor. Colossenses 1, 16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Isso. Então, todos os tronos, todos os principados, né, todos os poderes nos céus e na terra foram criados por ele e para ele. Então o trono, o poder, o reino, o reinado é uma herança dada pelo Deus eterno ao Filho. O rei do Deus eterno é o Filho. O reinado do Deus eterno se manifesta e existe no Filho. É Romanos capítulo 11, versículo 36.
porque dele, e por meio dele, e para ele, são quantas coisas? Todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, desde as eternidades passadas, o reino é uma herança do Filho. O autor de Hebreus ele vai colocar isso, né, de uma forma mais precisa, podemos dizer assim. No capítulo 1, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Aquele que o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então nós temos aqui o Senhor Jesus sendo anunciado, né, como o Rei de Deus. E o texto fala que o seu reino é reino eterno, reino sem fim. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a herança do Filho. Guarde isso no seu coração. É a herança que foi designada pelo Deus eterno para o Filho. Mas existe algo, irmãos, tão tremendo junto com isso, associado a essa herança, né, designada ao Filho, que mostra que o reino também foi designado por Deus como herança dos homens. Ou seja, na mente de Deus, lá nos tempos eternos, o homem já estava presente, participando do reinado no Filho. Ou seja, a vontade soberana de Deus, que encherá toda a criação de Deus, de alguma forma, terá a presença do homem. E isso é muito grande para a nossa compreensão hoje. Mas a palavra de Deus mostra claramente que foi assim que Deus decidiu que fosse. Aí mesmo no livro de Hebreus, pula para o capítulo 2.
versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Veja aí, irmãos. O autor, pelo Espírito de Deus, está dizendo: esse mundo que há de vir, ou a eternidade que há de vir, Deus não sujeitou ela, ou seja, não colocou para reinar sobre ela anjos. Por maiores que sejam, por mais espetaculares que sejam em poderem, Deus não decidiu que seria assim. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visite? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. E todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Irmãos, aqui nós temos, lógico, uma referência direta ao Senhor Jesus. Se você ler o contexto, como estou lendo, você vai ver isso. O Senhor Jesus como o Filho do Homem. Mas de maneira nenhuma exclui aqueles que vão se unir ao Filho de Deus. Aqueles que vão fazer parte como corpo de Cristo. Como membros do seu corpo. E aqui nós vemos aquele momento da criação, que é um tipo, é uma figura de algo muito maior que está por vir. Lá na criação, Deus sujeita ao homem, a Adão, aquela criação. O que Deus falou para o homem? Que ele ia dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre as feras, sobre tudo. E não foi assim que foi feito? O que é isso? O que Deus está fazendo? Deus está trazendo o homem para o seu reinado, para o seu governo. Terminando o versículo aí. Ora, desde que se sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O autor de Hebreus, olhou para a direita, olhou para a esquerda e falou: ainda não vemos todas as coisas sujeitas ao homem, como está dito. Aí o que ele viu? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Então, esse maravilhoso processo, essa maravilhosa obra de Deus está parada aqui, mas ela vai continuar. Ela vai ter o seu desfecho. Todas as coisas serão trazidas para debaixo dos pés do Senhor Jesus e, consequentemente, de todos aqueles que se unirem a Ele, formando seu corpo. Então, o reino, ele é uma herança dada por Deus aos homens, também em Cristo. Olha o que está escrito lá em Mateus 25, versículo 34. O que achou? Mateus 25, 34.
dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Nós sabemos que esse texto está falando do final, da manifestação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus retornar, tomar o seu povo para si. Uma das coisas que vai acontecer é isso aí. O Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Para o quê? Para a posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Vocês nunca leram o livro do Apocalipse e viram a igreja reinando com o Senhor Jesus no final do livro do Apocalipse? Paulo não diz aos irmãos de Corinto: irmãos, vocês não sabem que vocês vão julgar até mesmo os anjos? O que ele está falando? Do reino, do rei, do governo soberano de Deus que vai triunfar. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala uma coisa maravilhosa num versículo, e eu quero ler para os irmãos. Escuta. Ele fala assim, capítulo 5, versículo 16. Então, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Paulo está dizendo que aqueles que se unirem a Cristo e participarem por causa disso da sua vida, reinarão com ele. Assim como a descendência de Adão, porque estava unida a ele na sua morte, a morte teve reinado sobre eles. Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos. Por que o diabo ele conseguiu, ele teve êxito em dominar a terra como ele dominou? Por quê? Sim, o homem pecou. Mas tem um detalhe aí, que torna essa dominação legal, que torna essa dominação vamos dizer assim, legítima. Deus tinha colocado o homem na terra e tinha dado o que para o homem? Hã? Hã? Também, mas não estamos aí. Domínio. O homem estava introduzido, o homem estava como participante do governo de Deus. Ele era um representante.
É como se ele tivesse uma procuração. O diabo veio e conseguiu fazer este que era o representante de Deus, ou um participante do seu governo, se sujeitar a ele. Diabo. O que é o pecado? O pecado é a rebelião contra esse governo soberano de Deus. E Deus colocou esse governo soberano dele de uma forma muito prática, muito pontual. Ele está vendo aquela fruta lá, aquela árvore, Adão? Daquela árvore você não come. Está vendo as outras? Destas você pode comer. Nisso estava o reinado de Deus. Aqui está a vontade soberana de Deus. Quando o diabo faz o homem quebrar isso, e mais, o homem vai fazer a vontade do diabo, porque o diabo propôs a sua vontade. O homem virou as costas para o governo de Deus e se sujeitou ao governo do diabo. Ele mudou de reino. E isso é legal, isso é legítimo. O diabo falou isso um dia para Jesus. Ele lembrou Jesus desse acontecimento. Se você tem uma casa, dê uma procuração para alguém, autorizando ele vender a sua casa. Se ele vender a sua casa, tente pegar a casa de volta, ver se você consegue. Ah, ele dormiu, né? Fez um mau negócio, eu quero a casa de volta. Já era, você deu uma procuração, deu autoridade, deu competência. Foi lá e vendeu, tá bom. Lucas capítulo 4, versículo 6. Queria que o irmão lesse, me ajudando. Disse-lhe o diabo: dar-lhe-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. O diabo aqui está tentando o Senhor Jesus, né? E olha o que ele fala para o Senhor Jesus. Está vendo tudo isso aqui? Eu posso dar para quem eu quiser. Porque um dia isso me foi dado. Quem deu isso para o diabo? O homem. O homem não podia ter dado isso para o diabo se aquela posição dele fosse uma posição de mentirinha, de faz de conta. Não. Então isso mostra que o reino, o governo, também está dado ao homem como herança. Em Cristo. Por isso o diabo odeia tanto o homem. Paulo, quando escreve aos Romanos, né, lá no capítulo 16, ele fala que em breve o Senhor irá colocar embaixo dos pés da igreja o inimigo. Porque é um inimigo comum. Quando o Senhor Jesus veio, ele se fez carne, se fez homem. O que ele estava fazendo? Ele estava vindo recuperar o reino aqui. Ele veio tomar das mãos do diabo aquilo que o diabo usurpou.
para fazer isso de forma legítima, ele precisou se fazer homem. Porque senão não valia. Como Deus, ela só fazia assim, né? Mas ele precisava recuperar como homem. Ele se faz homem, ele se faz carne. Então observem que a encarnação do Senhor Jesus, ela é muito ampla. Mas para resgatar o que estava perdido, ou tirar das mãos do diabo aquela autoridade usurpada, o homem precisava ser remido. O homem precisava ser justificado, o homem precisava ser comprado. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Aí a cruz entra, o Senhor Jesus fez tudo isso na cruz. Mas ele não só fez essa obra na cruz. Ele, como homem, foi e venceu o diabo. O diabo ofereceu as mesmas coisas para Jesus que ele ofereceu para Adão lá no Éden. Ou não? Ele achava que Jesus ia cair na dele? Ele era homem. Era homem, não ia cair na dele assim tão fácil. Em Mateus 18, versículo 11, quando Zaqueu, acho que é esse o texto, né? Mais uns minutinhos, nós vamos parar. Mateus 18, 11, quando Zaqueu se arrepende, vamos dar uma olhadinha lá. Naquele dia em que Jesus entra na sua casa, não é esse o texto. Aqui em Mateus 18, 11, nós temos a parábola da ovelha perdida. E aqui Jesus fala assim, que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Mas lá no texto de Zaqueu ele usa também essa mesma expressão. Quando ele fala que Mateus que Zaqueu era também filho de Abraão, né? Nós vamos encontrar essa expressão que ele veio para salvar ou para recuperar o que estava perdido. O que estava perdido? A gente pensa em estar perdido, nós já pensamos rapidinho em nós, assim, né? Nós condensamos a nossa visão e poxa, estava perdido era eu. Que não podia estar na presença do Senhor, ter a vida do Senhor, estar no seu céu e daí por diante. Tudo isso é verdade. Mas tinha muito mais do que isso perdido. Deus não podia ter o seu reino na sua plenitude. Porque um rei usurpou de forma, vamos dizer assim, legítima o lugar do rei de Deus. Por isso Jesus é o último Adão, por isso ele é o segundo homem. Se você, durante a semana, quiser, olhe para Levítico capítulo 25. Lá você vai ver todo um ensinamento sobre a lei, sobre o mandamento do resgatador. Era uma situação que quando alguém, por causa de pobreza, era obrigado a vender a sua terra, a sua posse, se um parente daquele que vendeu quisesse e pudesse, bastava ele
procuraram o que havia comprado a terra, pagaram o preço e tomaram a terra de volta. E devolveram ao seu dono. Então esse mandamento, essa ordenança lá da lei é um tipo desta obra que o Senhor Jesus iria fazer e fez. Nenhum de nós podia resolver essa questão. Estávamos escravizados. Não tínhamos recursos para reverter esta dívida. Mas Jesus se fez homem, ele se fez o nosso parente próximo, ele se tornou o filho do homem, para poder nos resgatar. Por isso que não podia ser um anjo, e nem ele como Deus. Tinha que ser um parente próximo. Tinha que nascer de mulher, tinha que ser participante de carne e sangue. Lucas 19, nós vamos parar aí, no texto. Versículo 10 e 11. Lá no 10, aliás. Aqui é a história do Zaqueu, né? Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A encarnação do Senhor Jesus, olhando para o reino, é o recuperar daquilo que foi perdido por causa da queda do homem. Porque o reino também é uma herança dada ao homem em união com o Filho de Deus. Se vocês observarem lá no Éden, onde o homem foi colocado, estava a árvore da vida, que é o Senhor Jesus. Não estava proibido, fechado o caminho da árvore da vida, antes do homem cair. Se ele tivesse comido dela, ele continuaria reinando e dominando sobre todas as coisas. Mas ele não fez assim. E se colocou debaixo de um rei usurpador. Mas pela graça de Deus, o Senhor se fez carne e veio resgatar o que estava perdido. Mas faz muito bem para o nosso coração, irmãos, quando vamos percebendo que nós não somos o centro da coisa. Há muito mais do que nós aqui. É o Rei de Deus que está sendo manifestado. E é contra ele que o diabo peleja desde os tempos eternos. Ali no Éden, isso foi momentaneamente interrompido. Aquele reino abrangente de Deus não pôde caracterizar o homem ali no Éden. E o homem não foi a sua expressão ali no Éden, porque ele se colocou debaixo de uma outra vontade. Mas o Senhor veio e tomou isso de volta. Mas
toda esta ordem velha, toda esta humanidade velha, foi levada para a cruz para morrer. Porque ela não pode responder com o chamado e com os desafios do reino. Mas o Senhor, na sua ressurreição, Ele vai criar um novo homem. Nele mesmo. E este vai responder. Nós vamos ver que aí o reino vai caracterizar esse novo homem. E ele vai ser o testemunho de Deus, não só na terra. Paulo, ele viu isso e ele ficou abismado. Ele diz que isso está dando testemunho para principados e potestades nas regiões celestiais. No próximo domingo, se o Senhor quiser, nós vamos continuar. Nós vamos ver a diferença entre o reino de Deus e a igreja. Por um lado, é uma coisa só, mas por outro lado, são coisas diferentes. Parece que tem uma contradição, mas não é. Quando olhamos de um certo ângulo, não podemos separar reino e igreja. Mas quando nos colocamos de lado e olhamos por aqui, nós percebemos que tem uma separação, uma diferença muito grande. Bem? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer. O homem, ele nunca se alimentou da árvore da vida, ou ele se alimentava da árvore da vida, até que comeu da árvore proibida? Olha, é muito mais claro que ele nunca comeu do que ele comeu e depois pecou. Não há nenhuma indicação de que ele tenha comido dela, apesar dela estar ali. Se o homem tivesse comido da árvore, ele nunca experimentaria outra. Não. Por quê? De certa forma, isso daí já tinha Definido lá. Porque a árvore da vida é o próprio Senhor Jesus. Mas para ele ter acesso, para ele poder comer aquela árvore, ele precisava passar por esse momento aí, de definição. A vida não estava ali de qualquer forma. Quer dizer, ele precisava ser confirmado, vamos dizer assim, nessa obediência para ter acesso àquela vida ali. Não era como se o homem foi criado, mas assim, havia um defeito, havia algo Incompleto. Era um ser que estava sendo conduzido de fase em fase. Ele foi criado, ele recebeu todas aquelas responsabilidades e privilégios, né? Ele recebeu a companheira, né? A vida estava um pouco mais na frente. Ele tinha que ser confirmado naquela obediência. Ali ele falhou. Se a gente olhar para a nova realidade, nós vamos ver a mesma sequência. A vida eterna que está em Cristo Jesus, nós vamos chegar lá. Ela está depois do reino, ela está depois do senhorio. Aqui nós temos um grave problema hoje na pregação do Evangelho. Quer dizer, nós perdemos um pouco a noção disso porque é como se a vida estivesse
antes de qualquer compromisso com o rei. Isso não é verdade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Quer dizer, o arrependimento é a mesma decisão que o homem passou por ela, vamos dizer assim, lá no Éden. A hora de se sujeitar de fato ao rei. Graças a Deus que o Senhor colocou querubins lá com espadas de fogo, né? E o homem não pôde comer da árvore sendo pecador. Porque senão ele teria virado um trem muito esquisito, né? Ele viveria eternamente como pecador. Bem, queridos? Então vamos orar. Senhor, entregamos nas tuas mãos, Senhor, mais uma vez, tua palavra bendita, nossos corações. Aquilo, Senhor, que porventura foi dito, que não é tua verdade, Senhor. Aquilo que ouvimos que não coincide com a tua verdade, que o Senhor nos ajude a deixar de lado, Senhor, dispensar, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude, mas que a tua obra, Senhor, avance em nós, cresça em nós, e que o desejo do teu coração, Senhor, seja alcançado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. E clamamos, Senhor, por tua revelação, por tua luz, por teu retirar do véu, Senhor, de nossos entendimentos, para que o Senhor nos conduza de glória em glória. E a sua imagem, Senhor, aquilo que o Senhor é, seja visto em nós, para que o teu perfume exale e o Senhor seja glorificado. Em nome bendito do Senhor.